Olá, o Ponta a Ponta desta semana fala sobre o projeto Melissa, que o MPMG lança nesta sexta, 23 de setembro, com ações em todo o estado para reduções das mortes maternas e infantis evitáveis, com um pré-natal bem feito. Participam conosco deste programa o promotor de justiça Lucas Dias Pereira Nunes, que é coordenador das promotorias de defesa da saúde da Macro-Região Sanitária Nordeste, e está conosco falando de Teófilo Otoni. E aqui no estúdio estão comigo o promotor de justiça Luciano Moreira de Oliveira, coordenador do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Defesa da Saúde, e também a médica Regina Amélia Guiar, presidente do Comitê Estadual de Prevenção à Mortalidade Materna, Infantil e Fetal. Muito obrigada pela presença de vocês aqui para esse programa. Bom, doutor Luciano, eu queria começar com o senhor dizendo quem é a Melissa que deu o nome ao projeto. Melissa, Laura, é uma criança que infelizmente veio a falecer de sífilis congênita, uma doença evitável e que infelizmente veio fatalmente matar essa criança. Bom, a mãe da Melissa pediu para não ser identificada, mas gravou para a gente um depoimento que nós vamos ver agora. No começo do ano de 2016 eu engravidei. No segundo e no terceiro mês eu apresentei sintomas, que foi uma inoculação subcutânea. Foi aonde o médico falou comigo que aquela inoculação era por decorrência da minha gravidez, que era o meu corpo reconhecendo o feto. Segui a minha gravidez normal, indo nos meus pré-natais todos os dias, levando para ele todos os sintomas que foram aparecendo depois desses, e sempre ele me relatando ser normal. Nunca colocou que minha gravidez era de risco, até que chegou no sexto mês de gravidez. Eu já estava muito pior, e foi quando a minha família se reuniu e decidiu me levar para o Hospital Municipal de Contagem, onde eu fui internada ali, e foi descoberta a infecção que eu tive. Foi descoberto também que eu estava com pré-eclâmpsia gravíssimo, e onde não tinha mais chance para minha filha. Foi uma morte que poderia ter sido evitada se eu tivesse tido o tratamento adequado quando eu apresentei os primeiros sintomas. Meu sentimento por isso é de revolta, é de tristeza, é uma dor que eu tenho que sofrer ela, que eu sofro até hoje. Hoje tem 6 anos e ainda assim eu sofro essa dor. Bom, doutor Luciano, o senhor conhece bem o caso, era uma morte evitável? Era uma morte evitável caso o diagnóstico e o tratamento tivessem ocorrido como se prescreve. Doutora Regina, eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre essas mortes evitáveis, Muitas vezes é pelo mau acompanhamento ou por falta dele, Exatamente, Eu acho que a Melissa, ela representa milhares de crianças que nós perdemos todos os anos por não conseguirmos ainda garantir o direito a um pré-natal em quantidade e qualidade adequada. Doutor Lucas, para mulheres que vivem em regiões menos favorecidas, mais distantes dos grandes centros, como é o caso de Teófilo Otoni, como é a dificuldade para conseguir esse acompanhamento? Bom dia a todos, primeiramente. A nossa dificuldade aqui é o baixo número de cumprimento das normas estabelecidas aí pelo Ministério da Saúde, que tem uma cobertura realmente baixa. A nossa atenção primária, principalmente aqui na maior cidade da região, que é até Teófilo Otoni, os índices são muito baixos ainda, Então, há realmente um vazio assistencial no sentido desse cumprimento das normas estabelecidas, das metas estabelecidas aí pelo Ministério da Saúde, que seriam aí as 6 consultas da gestante, bem como que a primeira seja até a 12ª semana de gestação. Então, o nosso problema maior realmente é o cumprimento muito baixo dessas metas. Temos um gráfico do SIM, que é o Sistema de Informação sobre Mortalidade do Ministério da Saúde, que revela a diferença desses números por região de Minas Gerais, os números de mortalidade por região. Vamos mostrar essa imagem? E eu queria que vocês comentassem um pouquinho, doutor Luciano, que a dificuldade é exatamente um estado muito grande com regiões muito diversas,
É isso, nós não podemos nos acomodar pensando que o Estado, no geral, tem bons números, porque nós temos em determinadas regiões, em determinadas populações, uma mortalidade muito elevada, né, tanto de mortes infantis quanto mortes maternas. Doutora Regina. Eu acho que é importante lembrar que o conhecimento é um só. Portanto, não pode ser um risco determinado onde eu vivo eu ter mais risco de morrer do que onde você vive. O conhecimento é um. Nós estamos mostrando ali, né? Região leste, que tem um número maior, né, de mortalidade, nordeste. São regiões menos assistidas, não é isso, doutor Lucas? Eu tive a região nordeste aí como a segunda pior, né, no tocante aí à taxa de mortalidade infantil. Né? E isso aí que é o trabalho, né, que o doutor Luciano está desenvolvendo, através do Tocal Saúde, com a Coordenadoria Nordeste, para a gente enfrentar esse problema e tentar melhorar os índices, né? Vou mostrar agora é um outro. Queria voltar aqui para a imagem do estúdio, mas é um outro gráfico que mostra números graves, né? Que é a relação da mortalidade com a escolaridade materna, quer dizer, a falta de informação também, né? Que pode afetar esse quadro de mortalidade. Doutora Regina. Certamente você vê ali, né, que o direito que a mulher tem de ter acesso à escolaridade influencia em qual é o risco que vai ter dela perder uma criança no futuro. Então, nós estamos falando de desigualdades que precisam ser enfrentadas. Como é que isso vai ser enfrentado pelo Ministério Público, doutor Luciano? Pois é, nós precisamos que os gestores, né, que os profissionais de saúde, eles sejam proativos, né? No interior a gente fala, né, que todo mundo se conhece. Então a equipe de saúde, né, principalmente o agente comunitário, precisa identificar essas gestantes, essas crianças e ir atrás dessas famílias, principalmente as famílias mais vulneráveis, e trazê-las para o serviço de saúde. E é isso que o Ministério Público tem cobrado, equipes completas e equipes capazes de fazer um bom atendimento à população. Bom, a gente volta já, depois do intervalo, falando sobre as estratégias para esse combate do Projeto Melissa. Aguarde. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. Estamos de volta com Ponta a Ponta, que fala sobre o projeto Melissa do MPMG, com campanha para redução da mortalidade materno-infantil. Bom, doutor Luciano, uma das estratégias é trazer gente conhecida, personalidades, para falar nessa campanha, né? Quem já aderiu? Isso, nós estamos para mobilizar a população, buscando pessoas, né, que podem tocar realmente o coração de todos. A Luísa Brunet, que é uma modelo, atriz, empresária muito conhecida de todos, está conosco nessa causa. Dom Mauro Morelli, que é um bispo, uma pessoa super reconhecida na proteção de direitos humanos, além de entidades como a OPAS, Ministério da Saúde, Secretaria de Estado da Saúde, Conselho Regional de Medicina, né? Enfim, são várias instituições que apoiam a causa. Vamos mostrar então como é que está o site. A gente tem umas imagenzinhas, você podia falar um pouquinho do site, né? Que está dentro do portal do MPMG, pode ser acessado por ele, que é o projeto Melissa. Nós vamos mostrar aí que bem na capa tem uma personalidade dessas que o senhor citou, que é a Luísa Brunet. A gente já tem aí imagens para mostrar. E eu queria que, enquanto isso, a doutora Regina fosse falando que outras estratégias são importantes para isso. Então, veja só, nós precisamos, ao reconhecer as desigualdades, ver os caminhos que nós temos para enfrentar essa desigualdade, né? Obviamente, alterar a escolaridade das mulheres vai demandar gerações, mas nós precisamos entender que essas mulheres com menor escolaridade precisam de um cuidado diferenciado. Por isso que nós falamos que consultas de pré-natal tem que ter quantidade e tem que ter qualidade. Isso é a forma de garantir
né, o principal fator de mortalidade infantil e muito da mortalidade materna. Então, com uma única ação, nós evitamos mortes, tanto de mulheres na gravidez e parto, quanto das crianças no primeiro ano de vida. Mas, doutor Lucas, em Teófilo Otoni, que estratégia é mais importante para esse combate à mortalidade? Então, nós já reunimos, algumas vezes, com gestores. Infelizmente, a gente não teve muito, não conseguimos elevar muito a composição das equipes, da atenção básica, dos postos de saúde, que tem uma cobertura realmente bastante falha aqui. Isso, após algumas reuniões, infelizmente a gente não teve o resultado desejado, e acabou que nós tivemos que entrar com uma ação civil pública, na justiça para que forçar, que com uma decisão favorável a gente consiga que o município ele adeque a atenção básica, que as equipes elas fiquem mais completas, Aqui em Teófilo Otoni a gente tem diversos postos de saúde, diversos PSFs, mais de 40, e infelizmente a nossa realidade da composição das equipes não é um resultado muito favorável. E com isso faz com que a nossa região está aí, quase liderando, aí o ranking de mortalidade, infelizmente. Doutora Regina, tem um dado que me chamou muita atenção, que é de que 90% das mortes que a gente tem hoje seriam evitáveis. Sim, a cada 10 mulheres que morrem por complicação de gravidez, parto ou após o parto, 9 delas não precisariam morrer se o cuidado que é de conhecimento científico hoje fosse adequadamente prestado na forma oportuna. As mulheres não têm hoje, em grande parte dessas regiões, principalmente, onde a mortalidade é muito alta, essa informação que é básica, olha, é preciso vir às consultas durante a gravidez? Muitas das vezes nós temos várias que nós chamamos de barreiras de acesso. Então, às vezes são dificuldade para chegar naquele local ser atendida. Às vezes chegar naquele local e não se perceber que aquele atendimento valeu a pena faz com que você não valorize aquelas consultas. E às vezes a falta de estrutura, como foi dito, se você não consegue garantir, valorizar o profissional da atenção primária, como você vai garantir que esses profissionais estejam lá para fazer com que esse cuidado dê certo? Então, são várias situações que a gente precisa trabalhar e atuar, garantindo um direito que é um direito à vida. Doutor Luciano, como é que o Ministério Público pretende fazer, acionando os promotores de cada uma dessas localidades, das comarcas, para que eles atuem com empenho nessa campanha? Bom, o primeiro ponto, nós temos esse projeto, é um projeto vinculado ao nosso Plano Geral de Atuação, é uma prioridade. Então, temos levado ao conhecimento dos colegas, feito várias reuniões virtuais com eles. E, em segundo lugar, nós temos, nessas duas regiões especificamente, que é a região Nordeste e a região Leste, nós temos realizado encontros presenciais com os colegas e com os gestores, apresentando os dados, fazendo com que as pessoas tenham conhecimento dessa realidade, e cobrando que os municípios apresentem planos de enfrentamento. Por outro lado, também, alguns municípios que têm uma situação mais grave, quando a gente olha determinados dados, tem município que não atingiu as metas de proporção de gestantes que fazem as 6 consultas pré-natal. Então, a gente reúne especificamente com aqueles municípios para discutir, para trazer para eles a importância de alimentar os sistemas de informação, de garantir o pré-natal. E o site, que vou aproveitar aqui para divulgar, o projeto Melissa, com 2 L's e Y, que é uma homenagem à Melissa, de quem a gente já falou, .mpmg.mp.br, ele busca trazer a informação para os gestores, para os promotores e para a população em geral. Para ter acesso ao site do Projeto Melissa, também pode entrar pelo portal do MPMG, e digitar lá na busca Projeto Melissa
Vão ter todas as informações, esses depoimentos, né, de personalidades? Sim, vamos ter isso e temos também o Instagram, o @projeto Melissa, né, com 2 L's e y.mpmg. Ok. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta para falar mais um pouquinho sobre esse projeto. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. Voltamos com Ponta a Ponta, nesta semana falando sobre o projeto Melissa, do MPMG, de combate à mortalidade materna e infantil. Doutora Regina, eu queria falar um pouquinho mais sobre o mínimo de consultas que as mulheres devem fazer durante a gravidez. O doutor Lucas até mencionou, né, que seriam 6. Por que isso? Isso porque, como a gravidez dura 9 meses, né, seriam um mínimo de momentos em que essa mulher precisa estar na atenção primária para que os cuidados possam ser feitos, né? Então, isso foi calculado, no mundo inteiro reconhecido, que no mínimo 6 consultas, sendo que a primeira consulta deve ser antes dela completar 3 meses de gravidez, é essencial para que se possa detectar algum risco, corrigir esse risco e preservar a saúde da mulher e da criança. Doutor Lucas, o senhor estava dizendo que muitas vezes nessa região de Teófilo Otoni não há equipe suficiente para isso, né, para esse atendimento. Como é que o Ministério Público pode atuar para exigir isso? Então, nós já, né, reunimos, né, com gestores algumas vezes, né, e não tivemos, infelizmente, né, muito sucesso na composição das equipes, né, de uma forma extrajudicial, né, que seria antes de entrar na justiça com a ação civil pública. E então, infelizmente, né, só restou a mim aqui, né, como coordenador da região e também promotor de justiça de Teófilo Otoni, ajuizar a ação civil pública para estar forçando, fazendo com que a gente consiga uma decisão favorável na justiça e que seja determinado o município que se compõe as equipes de uma forma mínima, né, do mínimo aceitável. Aqui diversos postos de saúde e não tem médico, por exemplo. Né? Então é uma realidade que a gente já tem uma realidade menos favorecida, né? Nossos vazios assistenciais são gigantes aqui, as distâncias são muito grandes, e infelizmente nós temos problema na composição das equipes, né? Então, com isso, eu já entrei com essa ação civil pública e estamos esperando aí a decisão liminar da Justiça. Eu estou dizendo que isso é demorado. O público acionar diretamente as prefeituras ou procurar acordos, inclusive com conselhos, né, de enfermagem, conselho médico, para poder atuar melhor nessa disponibilidade das equipes? Sim, dentro do nosso projeto, né, o foco é a mobilização, né? Por isso Projeto Melissa, Pacto Mineiro de Enfrentamento à Mortalidade Materna e Infantil. Por isso nós estamos com a doutora Regina do comitê, com a Secretaria de Estado da Saúde, com os conselhos, o Conselho Regional de Medicina nos apoia, a Associação Mineira de Medicina da Família e da Comunidade, né, as sociedades médicas. Então, isso que você coloca é fundamental. A orientação para os colegas é fazerem uma mobilização local com a sociedade civil, com os gestores, apresentar os dados e pedir, né, dos gestores as equipes completas e um plano de enfrentamento, né, uma mobilização, e tentar entender em cada município por que uma criança, né, por que uma mulher jovem que morrendo, né, ela deixa uma família desamparada, por que essas crianças e essas gestantes estão morrendo, né? Fazer a investigação, né? Não deixar que isso seja esquecido, né? A gente tem que chamar bastante atenção que são tragédias, né? Não são fatalidades, são graves violações de direito.
Então, esse ponto é essencial, da mobilização, da busca do acordo, da busca do consenso, e aí, em último caso, realmente é o caminho que o Lucas adotou, que é da ação judicial. Mas antes disso, a gente quer mostrar a importância, mobilizar todos. Doutora Regina, a gente sabe da dificuldade, muitas vezes, de médicos irem para localidades, né, menos favorecidas. Como é que o Conselho de Medicina age nessas situações? Pode agir, né? Na realidade, o Conselho ele trabalha muito mais dentro de como o profissional exerce a sua profissão, mas é uma parceria super importante, exatamente como o Dr. Luciano chamou a atenção, né, para tentar identificar em cada local qual é o melhor caminho para resolver isso. Agora, certamente, né, nós precisamos valorizar esses profissionais. Nós vivemos num país onde a atenção primária ainda é considerada um local de trabalho menor. E é exatamente o oposto. A atenção primária, né, é na atenção primária que nós podemos garantir o melhor cuidado. É lá que se faz a prevenção. É lá que se pode identificar mais precocemente possível o problema, né? A Melissa foi a óbito por causa de uma doença que resolve fácil, num teste rápido. Em segundos você sabe o resultado e você tem uma medicação baratíssima que evita a morte. Agora, nós precisamos valorizar esses profissionais para que eles possam estar ali executando o seu papel. Isso é fundamental. A gente sabe, né, doutor Luciano, que principalmente no interior, o programa de saúde da família, por exemplo, esse contato direto, né, dos profissionais de saúde que vão até as casas das pessoas, conhecem bem a realidade dessas famílias, é muito importante. Sem dúvida alguma, né? Nós temos assim, evidências enormes de que a saúde da família, a atenção primária, reduziu historicamente no Brasil a mortalidade infantil, ela melhorou as condições de vida das pessoas, contribuiu para o aumento da expectativa de vida, e o grande diferencial que nós temos, que a literatura mostra, é exatamente isso, né? Uma grande capilaridade, o profissional no território, o profissional formar vínculos com as pessoas e conhecer, né? O agente comunitário de saúde, né? Eu tive recentemente experiência aqui no bairro Cabana, em Belo Horizonte. O agente conhece aquela população, ele é daquele local, então ele consegue, né, cativar as pessoas, identificar, no nosso caso aqui, quem são as gestantes, quem são as crianças, trazer, né, desenvolver estratégias para trazer, falar a língua das pessoas, né? E isso é importante que os municípios se conscientizem e valorizem esses profissionais, né? Toda a equipe, do médico ao enfermeiro até o agente comunitário de saúde. Ok, eu queria então parabenizá-los, né, por esse projeto. Vamos repetir aqui, ele vai ser lançado nesta sexta-feira, 23 de setembro. Como é que vai ser esse lançamento? Nós vamos fazer uma live, né, no canal aqui da TV do Ministério Público, no YouTube, e vamos contar com a presença do presidente da Associação Mineira de Medicina da Família e Comunidade, da doutora Marcela Damasio, que é pediatra, né, e de o colega Davi Pirajá, que atua no interior também na área da saúde, né? Eu convido a todos a assistirem a live, acessarem, né, o site do Projeto Melissa, projetomelissa.mpmg.mp.br, e a página no Instagram, o @projetomelissa.mpmg. Ok, muito obrigada pela participação de vocês, doutor Lucas, doutor Luciano, doutora Regina. Foi um prazer tê-los aqui. O Ponta a Ponta chega ao fim, toda semana a gente trata de um tema diferente, então continue ligado na TV MP. Até!